Muito bem, nesse vídeo vamos começar a fazer a inserção de um nó duplamente encadeado, na cabeça da nossa lista. Então, até então a gente já tem aqui a nossa struct, né? E é uma função de criar e destruir um nó duplamente ligado, e também nós temos uma função de criação de lista, né? A gente fez a implementação aqui no arquivo lista dup.c e nós temos todas as funções, todos os cabeçalhos no lista dup.h, e a gente tem um programa aqui que está dentro da pasta apps que chama teste lista dup.c, que a gente está brincando com ele até então. Então, o que a gente vai fazer agora é inserção na cabeça da lista. Bom, a gente, quando vai querer inserir, numa lista, seja ela simples ou uma lista duplamente cadeada, a gente tem alguns casos que podem acontecer. O primeiro deles é se a lista está vazia, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou criar uma função aqui. Vou colocar o cabeçalho dela aqui, vou criar uma função lista, uma função de inserção, né? Então, vou chamar de insere no início, né? Lista dup. É um nome feio, né? Mas eu vou colocar insere início lista dup, porque a gente sabe o que está fazendo. Então, vou passar uma lista dup aqui, um ponteiro para a lista. Então, um L é um ponteiro para a lista duplamente cadeada. E eu tenho um valor inteiro aqui onde eu quero criar um nó, né? Em que eu quero criar um nó e inserir no começo, no início da lista. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cabeçalho aqui. Vou vir aqui no nosso arquivo de implementação, nosso listadup.c. É aqui que eu vou começar a implementar a nossa função, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer, independente dos casos que houverem, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um nó. Então, eu tenho um nó duplicado aqui, vai ser um nó P, tá? Vou chamar um cria nó. E eu passo o valor. Então, independente de onde a gente vai inserir, ou que caso, né, se a lista está vazia, se a lista tem elementos ou não, sempre eu vou criar um nó para inserir na minha lista. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Aqui, nesse primeiro caso, a gente tem uma pergunta. A lista está vazia? Quando que isso vai acontecer? Quando isso é verdade? Isso é verdade quando eu checar que o início é igual a null, né? Ou se o ponteiro de fim é igual a null. Se eu pegar um dos dois e checar isso, eu vou ter que a lista é vazia. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma função para checar se a lista está vazia. Então, eu vou vir aqui, vou até criar essa função depois da função de cria lista. Aqui, Então, vai chamar lista dup está vazia. Eu vou passar uma lista que eu quero checar, então ponteiro para ela. E como eu quero retornar true ou false, né? A gente pode retornar um valor inteiro aqui, que ele vai retornar 1 se for verdade, se a lista estiver vazia, e 0 se for false, né? False, né? Se a lista não estiver vazia, tiver pelo menos um elemento lá dentro. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou manter a mesma ordem aqui na implementação para facilitar, né, as nossas consultas. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, pessoal, eu vou retornar essa comparação. Se L início igual a null. Note que essa comparação ela retorna true ou false para a gente, tá? Eu não preciso fazer algo como isso aqui, ter uma variável, sei lá, retorno, e aqui eu fazer alguma coisa assim, né? Se a lista do início, né, o ponteiro de início, apontar para null, então hat igual a 1. Caso contrário, hat igual a false, e eu retorno, né, 0, na verdade, eu retorno o hat. Não, a gente não precisa fazer esse monte de código. Isso é um código muito feio. A gente pode simplesmente retornar essa comparação. Ele vai retornar 0 ou 1 aqui, true ou false. Beleza? Então, a gente acabou de fazer uma função para checar se a lista está vazia. Feito isso, eu vou vir aqui e é o caso 1. Caso 1. A lista está vazia. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa pergunta. A minha lista L está vazia? Se a lista L estiver vazia, agora a gente tem que tratar esse caso. Então, a gente tem esse nó que nós criamos. Note que, se a lista estiver vazia, é simples, né? Eu vou ter que fazer que meu ponteiro início aponte para esse nó que eu acabei de criar, ou seja, aponte para o mesmo lugar onde o ponteiro P está apontando.
E como a lista está vazia, ao inserir esse primeiro nó, eu só vou ter um único nó na minha lista. Então, o fim também tem que apontar para esse nó, ou seja, para onde o ponteiro P está apontando. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, L início igual a P, tá? L fim igual a P. Opa, P minúsculo aqui. Eu poderia simplificar essas duas linhas em uma só, né? Fazendo um único igual, falando, olha, o ponteiro de início aponta para o mesmo lugar que o ponteiro fim, que aponta para o nó P. Beleza? Mas, para facilitar a visualização, eu vou fazer dessa maneira. Então, a gente acaba de inserir aqui ó, um primeiro nó na lista. Eu tenho aqui os slides que mostram exatamente o que a gente fez. Tá? E no final das contas, eu tenho a lista dessa maneira. Esse é o desenho, essa é a representação. Então, vamos checar se deu certo, pessoal? Mas para isso, eu vou fazer uma função que imprime os nós da lista para a gente checar se a inserção foi feita corretamente. Então, eu vou vir aqui no meu cabeçalho, né, no meu arquivo de headers, eu vou colocar uma outra função aqui que não retorna nada. Então, imprime lista dup. Vou passar uma lista que eu quero imprimir. Novamente, copio esse cabeçalho, vou vir aqui no arquivo .c dele e vou implementar, tá? Então, o que eu faço? Vou criar aqui um nó dup, na verdade um ponteiro de nó auxiliar, que vai ser meu P. Ele vai, a princípio, apontar para o início, tá? Eu vou imprimir aqui a lista, dar um printf, e eu vou imprimir L assim, dessa maneira, sem pular linha. E ele está chiando aqui que ele não conhece a função printf. Por que ele não conhece? Porque a função printf ela fica dentro da biblioteca, né? stdio, e eu não tenho nem no .h, no listadup.h, e nem aqui no .c, nada por stdio. Então, vou colocar aqui, ó, stdio.h aqui dentro da minha lista dup.c, dentro do arquivo de implementação, tá? Então, fiz isso. Agora, enquanto o meu nó P for diferente de null, ou seja, enquanto não chegar no final da lista, né? Não chegar no último elemento da lista, o que eu vou fazer? Eu vou dar um printf aqui, vou imprimir o valor, que no caso é um inteiro, vou colocar uma setinha aqui de novo para ele, tá? Sem pular linha, e o meu valor pvol aqui, imprimir. E no final é um null, né? Eu vou ter um printf aqui de novo, vou escrever só null aqui, vou pular uma linha, e está feita a nossa função. Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui. O que eu fiz, imagine que a gente tenha uma lista aqui, né? Eu vou simplificar aqui o desenho. Então, imagine que a gente tenha essa lista aqui, né? Então, tem um ponteiro para cá, um ponteiro para cá, aqui para null, e eu vou ter aqui uma outra caixinha, que vai ser o i de início e f de fim. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu tenho o meu L aqui, o início está apontando para cá, e o fim está apontando para cá. Então, o que a gente fez foi criar um ponteiro auxiliar P apontando para o início, enquanto não chegar para o fim, né, da lista, ou seja, enquanto o P, a minha ideia é que ele imprime esse elemento, vai para o próximo, imprime, vai para o próximo, imprime, até que ele vai chegar nesse camarada aqui, que é o null, né, que significa a lista. Aqui eu já notei que tem um errinho no nosso código. Faltou vir para o próximo aqui, né? P igual a P próximo. Agora vai dar certo. Então, o que a gente fez? Apontou para o início aqui, ó. O ponteiro P apontou para o início, imprimo, é null, né? Enquanto for diferente de null, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o valor, então eu imprimo esse valor e pulo para o próximo, né? Agora o meu P está aqui, meu P está no próximo. É null? Não é. Então, eu imprimo esse, vou para o próximo dele, tá? Então, vou para esse elemento aqui, que é o próximo desse P. É null? Não é. Então, eu imprimo ele, vou para o próximo dele, que é exatamente o null. Então, agora P igual a null, ou seja, a minha lista acabou, já percorri todos os elementos dela. Tá? Então, vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou vir aqui no meu programa teste lista, dup.c, criei uma lista. O que eu vou fazer?
eu vou inserir, né? Vou criar uma função de inserir aqui, né? Criar função não, né? Vou inserir no início e eu vou passar a minha lista L. Na verdade, não é inserir no início, né? Insere início lista dup. Por algum motivo ele ainda não carregou. Aqui, agora foi. Vou inserir no início um valor, sei lá, vou inserir o valor 1 aqui. Que valor que eu estou inserindo aqui no slide? Vamos seguir o slide. Estou inserindo 10, então vou inserir o 10 aqui no início da lista e vou chamar a função imprime. Tá? Imprime lista dup. Só tem um elemento, já já a gente vai inserir mais, tá? Mas eu vou compilar aqui. Então, estou aqui, vou dar um make clean, só para limpar as minhas compilações. Vou dar um make sozinho. E agora, /bin, teste, lista dupla. Opa, isso aqui é lista normal, né? É lista dup, na verdade. Aqui, 10, null, só tem um elemento, funcionou, nossa função tá tranquilo, tanto de inserir quanto de imprimir. Mas agora nós temos outros casos, né? E se a lista já possui elementos e a gente quiser inserir a lista, né? Eu tenho aqui esse primeiro nó da lista, já está aqui, tá? Então a gente tem esse nó P, mas agora a lista não está vazia. Então note, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, bom, vamos fazer o próximo elemento do novo nó, né? Esse ponteiro aqui, vamos fazer ele apontar para o início da lista, né? Para o primeiro nó, vamos fazer ele apontar para esse nó aqui, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois, o que nós vamos fazer é o seguinte, ele já está apontando agora, é só eu consertar, esse ponteiro não vai existir mais aqui, é só mandar o início apontar para o próximo, ou para o próximo não, para o primeiro elemento da lista, tá? E depois, o que está faltando, eu vou ter que atualizar também esse anterior aqui, né? De maneira que fique corretamente. Então, eu tenho que fazer esse ponteiro depois apontar para o nó P. Beleza? Então, vamos programar isso. Eu tenho aqui o código, talvez eu tenha feito eu fiz na ordem um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o próximo elemento do novo, né, nó, apontar para o primeiro elemento da lista, para o início. E a gente pode fazer, olha, esse valor anterior, né, o anterior do primeiro elemento da lista até então, aponta para o nó P, que vai ser o nó, né, o novo nó inicial da nossa lista. E, por fim, eu atualizo aqui o ponteiro de início. Então, vamos fazer o seguinte, né? Estamos na nossa função aqui. Vai ter um else, que é o nosso caso 2. Caso 2, a lista possui elementos. Possui elementos. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. O próximo nó, né? O ponteiro para o próximo, né, do nó que eu criei vai apontar para o início da lista. Eu posso fazer agora o nó inicial da lista, até então é esse. O anterior dele, né, o ponteiro para o anterior dele vai ser igual ao P. Então, a gente acaba de fazer isso aqui, ó, tá? Então, P próximo e aqui o anterior, né, do nó inicial, até então. Eu poderia, essa linha aqui, pessoal, ainda poderia ser o seguinte, ó, eu poderia fazer assim, ó, isso aqui é igual, tá? Ó, P próximo anterior igual a P. Isso aqui é a mesma coisa, por quê? O P é um ponteiro para um nó. O P próximo é um ponteiro para um nó também. Note que, nesse momento, quando eu fiz P próximo e atualizei para o início da lista, né, quando eu chamei essa função, essa instrução aqui, eu fiz isso, certo? Agora, se eu falar, olha, P próximo, que é esse nó aqui, ó, P próximo é esse, anterior é esse. Então, eu posso fazer dessa maneira também, ó, P próximo anterior aponta para P, ou seja, P próximo está esse, anterior é esse, aponte para onde P está apontando. A mesma coisa eu poderia fazer assim, ó, L início anterior aponte para onde P está apontando, que é o nó que eu criei. Então, ambas as instruções funcionam, eu vou deixar de baixo aqui, mas essas duas funcionam. Por fim, eu atualizo aqui o nosso início. Então, eu faço o início apontar para o P. Tá bom? Então, acabei de fazer aqui, ó, uma vez que eu atualizei nesse caso aqui, eu fiz o início apontar para o nó P, de maneira que eu tenho essa configuração agora. Beleza? Então, vamos ver se isso funciona.
tá? Eu vou inserir aqui, ó, vou ter inserido na cabeça da lista um nó 4, então a lista está vazia, ele vai inserir o 4. Eu vou inserir na cabeça da lista o nó 2 e, por fim, o nó 10. E agora eu vou mandar imprimir toda a lista para a gente. Então, a gente vem aqui, vamos compilar, dar um make. Note que, como eu só alterei o arquivo lista.c, né, dup.c e .h, né, e o programa, ele só compila essas duas coisas. O resto já está compilado e está atualizado. Então, eu faço um ponto barra bin teste lista dup. E aqui está funcionando. Está apontando para o 10, que está apontando para o 2 e o 4. A gente inseriu o 4 primeiro, depois nós inserimos na cabeça da lista o 2 e, por fim, a gente inseriu o 10. Então, pessoal, a gente acaba de terminar aqui a inserção no começo da lista. Mas antes de terminar esse vídeo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra função de impressão, imprime invertido, né? Imprime invertido a lista duplamente encadeada. Tá? O que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer uma função que comece do fim, que comece imprimindo esse elemento, depois imprima esse, até chegar aqui no primeiro elemento, né, e não imprimir mais nada. Né? Então, eu quero fazer essa função. Então, o que a gente precisa fazer? Ao invés de começar no início agora, a gente começa no fim. Então, ó, tá vendo que eu tenho um ponteiro para o nó final? Eu crio um ponteiro auxiliar, mando ele apontar para o fim. Aí eu vou verificar, né? Enquanto eu não chegar, né, no começo da lista, né? Porque note, tanto numa ponta aqui eu vou ter null, quanto na outra ponta eu também tenho null. Então, posso fazer o seguinte, enquanto não chegar nesse null aqui, ó, eu imprimo o nó, e agora eu movo para o anterior, não movo mais para o próximo. Então, o P vai vir para cá, vai apontar para onde o nó anterior dele está apontando, então o P aponta para esse. É null? Não é. Eu imprimo esse, aponto para cá, o P vai estar aqui. É null? Não é. Imprimo esse. Por fim, eu vou apontar para esse anterior, que vai estar null, então o P está null e eu acabo. É só para mostrar para vocês que eu consigo ir e voltar na nossa lista tranquilamente. Então, ó, eu vou colocar esse cabeçalho aqui e eu vou copiar, pessoal, essa mesma função aqui, ó. Vou copiar porque é muito parecido, tá? Só que agora o meu P vai apontar para o fim. Eu vou trocar um pouco a nomenclatura aqui, então vou fazer assim, ó, o fim, né? Começando aqui, né? O L fim vai apontar para algum elemento, então vou imprimir ao contrário. Então, enquanto o P for diferente de null, eu imprimo o elemento, vou colocar uma setinha aqui, só que ao invés de ir para o próximo, eu vou para o anterior. Beleza? É só isso que a gente fez, acabamos de implementar essa função. Então, aqui eu vou imprimir a lista desse jeito e eu vou imprimir a lista invertida aqui. Tá? Compilei, dei um make e agora eu vou executar aqui /bin. Tá? Antes disso, eu vou abrir o makefile aqui, ó, o makefile do nosso projeto. Eu vou criar aqui uma flag run. Vou criar aqui uma flag run, que a gente viu nos vídeos da aula passada, que geralmente eu tenho essa flag para executar algum código, né? Então, eu vou falar que eu quero executar, dar um ponto barra, na pasta bin, né? Eu tenho essa variável aqui em cima, tá? Então, vou fazer dessa maneira. E o nome do programa é teste lista dup. Então, eu quero que ele execute, ponto barra para executar esse programa aqui. Então, eu dou um make. E agora, bom, aqui, override commands, eu tenho mais um comando run. Tem um comando run aqui já embaixo, né? Então, vou só copiar aqui, ó. Eu já tenho um comando run aqui. Teste lista dup, será que só assim funciona? Acredito que tem que colocar o ponto barra, um make run, vamos ver se funciona. Funcionou, né? Não precisa colocar até o ponto barra, ele já coloca, porque já tem, na verdade, ponto barra aqui, né? Então, já tem esse ponto barra, não precisa. Então, eu dei um make run, chamou essa flag para executar o nosso programa. Então, olha, imprimiu, ó, 10, 2, 4, imprimiu o contrário, partindo do fim e indo para o começo. 4, 2, 10. Então, pessoal, nesse vídeo a gente viu como inserir, né, fazer uma inserção na cabeça de uma lista duplamente encadeada. Fizemos uma função de se a lista estava vazia ou não, né, dessa checagem. E fizemos também uma função que imprime, que vai do começo até o final, né, até o primeiro nó, em que imprime invertido, indo do final
até o começo. Na próxima aula, a gente vai ver aqui no próximo vídeo, a gente vai ver uma função que insere na cauda, no final da lista. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até mais!